Pasta 2. O gigante do volante. 1. Tess fazia 12 palestras remuneradas por ano se conseguisse. A $1.200 cada, isso dava mais de $14.000. Era seu fundo de pensão. Após 12 livros publicados, ela ainda estava bastante feliz com a sociedade de tricô de Willow Grove, mas não se enganava, pensando que poderia continuar a escrevê-lo até os 70 anos. Se continuasse, o que escreveria quando chegasse ao fundo do poço? A sociedade de tricô de Willow Grove vai a Terre Haute. A sociedade de tricô de Willow Grove visita a Estação Espacial Internacional? Não, nem mesmo se as sociedades das senhoras leitoras, que eram seu público-alvo, os lessem, e provavelmente leriam. Não. Então, ela era como um esquilinho, vivendo bem com o dinheiro que seus livros lhe rendiam, mas guardando nozes para o inverno. Em cada um dos últimos 10 anos, ela colocava entre 12 e 16 mil dólares em seu fundo de investimento. O montante não era tão poupudo quanto ela gostaria, por causa das oscilações do mercado de ações, mas dizia a si mesma que, se continuasse economizando, provavelmente ficaria bem. Ela era a pequena máquina capaz disso, e fazia pelo menos 3 eventos gratuitos por ano para ficar em paz com sua consciência. Aquele órgão irritante não deveria lhe perturbar por ganhar dinheiro honesto com um trabalho honesto, mas ainda assim, às vezes, perturbava. Provavelmente porque gastar saliva e assinar o próprio nome não se encaixava no conceito de trabalho que lhe ensinaram na infância. Além do honorário de pelo menos $1.200, Tess tinha outra condição, que ela pudesse dirigir até o local da palestra, com não mais do que uma pernoite pelo caminho. Isso significava que ela raramente ia para além de Richmond ao sul ou para além de Cleveland a oeste. A noite em um hotel de beira de estrada era cansativo, mas aceitável. 2 a deixavam quebrada por uma semana. E Fritz, seu gato, odiava ficar em casa sozinho. Ele deixava isso bem claro quando ela voltava, enroscando-se entre seus pés na escada e, por vezes, fazendo um uso caótico de suas garras enquanto descansava no colo dela. Embora Patsy McLean, a vizinha, cuidasse muito bem dele, Fritz raramente comia muito até Tess voltar para casa. Não era que ela tivesse medo de voar, ou hesitasse em cobrar as despesas da viagem das entidades que tanto a contratavam como bancavam os quartos de hotel, sempre bons, mas nunca refinados. Ela simplesmente detestava tudo aquilo. A multidão, a indignidade de ter o corpo inteiro escaneado, as companhias aéreas passarem a cobrar pelo que costumava ser de graça, os atrasos e o inevitável fato de não estar no controle. Essa era a pior parte. Depois de passar pelos intermináveis postos de segurança do aeroporto e receber autorização para embarcar, ter que deixar seu bem mais valioso, sua vida, nas mãos de estranhos. É claro que isso também acontecia nas rodovias e interestaduais que ela quase sempre usava nas viagens. Um bêbado poderia perder o controle, passar por cima do canteiro central e matá-la em uma colisão de frente. O outro motorista sobreviveria. Os bêbados, ao que parecem, sempre sobrevivem. Mas pelo menos, quando estava atrás do volante do carro, tinha a ilusão do controle. E ela gostava de dirigir. Era relaxante. Tess tinha algumas de suas melhores ideias quando estava com o piloto automático ligado e o rádio desligado. Aposto que, na sua última encarnação, você foi um caminhoneiro que percorria distâncias bem longas, dissera-lhe uma vez Patsy McLean. Tess não acreditava em vidas passadas ou futuras.
Em termos metafísicos, ela achava que o que se via era basicamente o que existia. Mas gostava da ideia de uma vida em que ela não fosse uma mulher baixinha, autora de histórias de mistério, de rosto delicado e sorriso tímido, mas sim um cara alto com um boné grande protegendo sua testa queimada de sol e bochechas cobertas por uma barba grisalha que deixava um enfeite no capô em forma de bulldog guiá-lo pelos milhões de estradas que cruzavam o país. Nessa outra vida, ela só precisaria combinar cuidadosamente as roupas antes de aparecer em público. Jeans desbotados e botas de couro serviriam. Ela adorava escrever e não se importava de falar em público, mas o que gostava mesmo era de dirigir. Depois de sua apresentação em Chicopee, essa ideia lhe pareceu engraçada. Mas não engraçada a ponto de fazê-la rir. Não, definitivamente não era engraçada desse jeito. 2. O convite da Books and Brown Bakers preenchia seus requisitos perfeitamente. Chicopee não ficava nem a 100 quilômetros de Stoke Village. A palestra seria diurna e o clube estava oferecendo um honorário não de 1.200, mas de $1.500. Além de todas as despesas pagas, é claro, mas essas seriam mínimas. Nem mesmo uma diária em Courtyard Suites ou no Hampton Inn. A carta com o convite tinha sido enviada por uma mulher chamada Ramona Norville, que, embora fosse a bibliotecária-chefe da Biblioteca Pública de Chicopee, escrevia na qualidade de presidente da Books and Brown Bakers, organização que promovia uma palestra todo mês ao meio-dia. As pessoas eram encorajadas a levarem seus almoços e os eventos eram muito populares. Janet Evanovic havia sido agendada para 12 de outubro, mas fora forçada a cancelar por questões familiares. Um casamento ou um funeral, Ramona Norville não tinha certeza. Sei que está em cima da hora, dissera a senhorita Norville em seu último parágrafo ligeiramente bajulador. Mas, segundo a Wikipédia, você mora aqui perto, em Connecticut, e nossos leitores aqui em Chicopee são muito fãs das senhoras da Sociedade de Tricô. Você receberia nossa eterna gratidão, além do valor já mencionado. Tess duvidava de que a gratidão fosse durar mais do que um dia ou dois, e já tinha uma palestra agendada para outubro, a semana literária nos Hamptons, mas a estrada I-84 levava até a I-90, e dali para Chicopee era um pulo. Era um pé lá, outro cá. Fritz mal notaria que ela havia viajado. Ramona Norville, é claro, incluíra seu e-mail, e Tess escreveu para ela imediatamente, aceitando a data e o valor. Também especificou, como era de costume, que não daria autógrafos por mais do que 1 hora. Tem um gato que briga comigo se eu não estiver em casa para alimentá-lo pessoalmente, explicou. Pediu também mais detalhes, embora já soubesse quase tudo o que seria esperado dela. Afinal, participava de eventos como aquele desde os 30 anos. Ainda assim, pessoas que trabalhavam com eventos, como Ramona Norville, esperavam algumas perguntas, e se o convidado não as fizesse, ficavam nervosas e começavam a se questionar se a escritora contratada para aquele dia iria aparecer bêbada e sem sutiã. Passou pela cabeça de Tess sugerir que talvez $2.000 fosse um valor mais apropriado para o que era, na realidade, um caso de urgência, mas desistiu da ideia. Isso seria se aproveitar da situação. Ela também duvidava de que todos os livros da Sociedade de Tricô juntos, 12 no total, tivessem vendido tantas cópias quanto qualquer uma das aventuras de Stephanie Plum. Gostando ou não, e na verdade Tess não se importava muito, esse era o plano B de Ramona Norville.
Cobrar mais seria quase uma chantagem. Um honorário de $1.500 era um valor mais do que justo. É claro que, quando estivesse jogado em um bueiro, com sangue escorrendo de sua boca e nariz inchados, o valor não pareceria nada justo. Mas $2.000 teriam sido mais justos? Ou 2 milhões? Se era possível ou não estipular o preço para as coisas como dor, estupro e pânico, era uma questão que as senhoras da sociedade de tricô nunca pensariam considerar. Os crimes que elas resolviam não eram muito mais do que ideias de crimes. Mas quando Tess foi forçada a pensar no assunto, achou que a resposta seria não, e que somente uma coisa daria o troco por tal crime. E tanto Tom quanto Fritz concordaram. 3. Ramona Norville acabou se revelando uma mulher alegre nos seus 60 anos, de ombros largos, seios fartos, bochechas coradas, cabelo cortado bem curto no estilo militar e com um aperto de mão poderoso. Ela esperava por Tess do lado de fora da biblioteca, no meio da vaga de estacionamento reservada para o autor convidado do dia. Em vez de desejar a Tess um bom dia, eram quase 11 horas, ou elogiar seus brincos, diamantes em forma de gota, uma extravagância reservada para os poucos jantares e compromissos como aquele, ela fez uma pergunta de homem. Tess tinha vindo pela I-84? Quando Tess disse que sim, a senhorita Norville arregalou os olhos e bufou. Fico feliz que tenha chegado bem. A I-84 é a pior estrada do país, na minha humilde opinião. E também o caminho mais longo. Podemos encontrar uma rota melhor para você na volta, se a internet estiver certa e você morar mesmo em Stoke Village. Tess confirmou, embora não tivesse certeza de que gostava que estranhos, mesmo uma agradável bibliotecária, soubessem onde ela repousava sua cabeça cansada. Mas não adiantava nada reclamar. Dava para achar tudo na internet hoje em dia. Posso poupá-la de uns 15 quilômetros, afirmou a senhorita Norville, enquanto subiam os degraus da biblioteca. Você tem GPS? Ajuda mais do que algumas orientações escritas no verso de um envelope. Dispositivo maravilhoso. Tess, que tinha mesmo colocado um GPS no painel de seu Expedition, a marca do aparelho era Tom-Tom e ficava plugado ao isqueiro. Disse que 15 quilômetros a menos em sua viagem de volta seria ótimo. É melhor um caminho direto do que ter que dar uma volta enorme, comentou a senhorita Norville, e deu uns tapinhas leves nas costas de Tess. Estou certa ou não? Certíssima, concordou Tess, e seu destino foi decidido. Simples assim. Ela nunca conseguiu resistir a um atalho. 4. Les Affaires du Livre geralmente tinham 4 atos bem definidos, e a apresentação de Tess na reunião mensal da Books and Brown Bakers poderia servir de modelo para os casos gerais. A única exceção à regra foi a apresentação de Ramona Norville, sucinta a ponto de só dizer o essencial. Ela não levou nenhuma pilha desanimadora de fichas até o púlpito. Não viu necessidade de relembrar a infância de Tess em uma fazenda no Nebraska e não se deu ao trabalho de reunir críticas positivas dos livros da Sociedade de Tricô de Willow Grove. Isso era bom, porque havia poucas resenhas dela, e quando isso acontecia, o nome de Miss Marple era mencionado, nem sempre de um jeito bom. A senhorita Norville só disse que os livros eram muitíssimos populares, um exagero perdoável, e que a autora havia sido incrivelmente generosa em doar seu tempo tão em cima da hora. Embora por $1.500, a presença dela ali dificilmente pudesse ser considerada uma doação. Então deixou o púlpito, ao som dos aplausos entusiasmados das cerca de 400 pessoas presentes no pequeno, mas satisfatório auditório da biblioteca. Os espectadores eram, em sua maioria,
mulheres do tipo que não aparecem em eventos públicos sem chapéu. Mas a apresentação foi mais como um entr'acte. O primeiro ato foi a recepção às 11 horas, com direito a queijo, biscoitos e xícaras de café barato. Nos eventos noturnos, costuma haver vinho branco servido em taças de plástico, onde aqueles dispostos a pagar um extra puderam conhecer Tess pessoalmente. Algumas pessoas pediram autógrafos, muito mais quiseram tirar fotos, quase sempre com o celular. Perguntaram de onde Tess tirava suas ideias e ela respondeu fazendo sons educados e bem-humorados de costume. Meia dúzia de pessoas quis saber como ela havia conseguido um agente. O brilho nos olhos sugerindo que haviam pagado os $20 a mais só para perguntar isso. Tess disse que deveriam continuar a escrever cartas até que um agente mais ávido concordasse em olhar seus manuscritos. Essa não era toda a verdade. Quando se tratava de agentes, não havia essa história de toda a verdade, mas chegava perto. O segundo ato foi o próprio discurso, que durou cerca de 45 minutos e consistiu principalmente em anedotas curiosas, nenhuma pessoal demais, e uma descrição de como ela elaborava suas histórias de trás para frente. Era importante mencionar pelo menos 3 vezes o título do último livro, que naquele outono era A Sociedade de Tricô de Willow Grove Explora Cavernas. Ela explicou o livro para aqueles que ainda não o conheciam. O terceiro ato foi a hora das perguntas, quando quiseram saber de onde ela tirava suas ideias. Resposta vaga e bem-humorada. Se ela se inspirava em pessoas reais para criar seus personagens, minhas tias, e como fazer com que um agente avalie seu trabalho. Naquele dia também perguntaram onde ela havia comprado sua presilha de cabelo. J.C. Penney, uma resposta que provocou aplausos inexplicáveis. O último ato foi a hora dos autógrafos, durante a qual ela obedientemente atendeu pedidos para escrever felicitações por aniversários, bodas. Para Janet, fã de todos os meus livros. Para Leah, espero vê-la novamente no lago Tuxaway neste verão. Um pedido um pouco esquisito, já que Tess nunca estivera lá, mas provavelmente a caça autógrafos, sim. Quando todos os livros foram assinados e os retardatários ficaram satisfeitos com mais fotos tiradas com o celular, Ramona Norville levou Tess a seu escritório para tomar uma xícara de café de verdade. A senhorita Norville preferia o dela puro, o que não surpreendeu Tess nem um pouco. A anfitriã combinava perfeitamente com o tipo de pessoa que tomava café puro e provavelmente usava botas nos dias de folga. A única coisa surpreendente no escritório era uma foto emoldurada e autografada na parede. O rosto era familiar. E depois de um instante, Tess conseguiu resgatar o nome da lixeira da memória, que é o bem mais valioso de todos os autores. Richard Widmark. A senhorita Norville riu de maneira envergonhada, mas contente. Meu ator preferido. Eu tinha uma queda por ele quando era nova, se quer saber a verdade. Consegui que ele assinasse essa foto para mim 10 anos antes de sua morte. Ele estava muito velho, mesmo naquela época, mas é uma assinatura de verdade, não um nome impresso. Pegue, é para você. Por um breve e louco instante, Tess achou que a senhorita Norville se referia à foto autografada. Então viu naqueles dedos grossos e ásperos um envelope com uma janelinha plástica feita para que ela pudesse dar uma espiada no cheque lá dentro. Obrigada, disse Tess pegando o envelope. Não precisa agradecer. Você mereceu cada centavo. Tess não fez objeção. Agora, sobre aquele atalho. Tess se inclinou para a frente, atenta. Em um dos livros da Sociedade de Tricô, Doreen Marquis dissera: as 2 melhores coisas da vida são croissants quentes e um caminho rápido para voltar para casa. Esse era um daqueles casos em que o escritor,
usa suas próprias crenças para dar mais vida à ficção. Você consegue programar cruzamentos no GPS? Sim. Tom é muito inteligente. A senhora Norville sorriu. Coloque aí então o cruzamento da Stag Road com a US 47. A Stag Road é pouco usada hoje em dia. Quase foi esquecida depois daquela maldita I-84, mas é pitoresca. Você vai seguir por ela por uns 25 quilômetros mais ou menos. O asfalto é remendado, mas não muito emburacado, pelo menos da última vez que passei por lá na primavera, quando os piores buracos apareceram. Pelo menos é o que eu acho. Eu também, disse Tess. Quando chegar à US 47, você verá uma placa indicando a I-84, mas só vai precisar pegar a rodovia por uns 20 quilômetros mais ou menos. Essa é a parte boa, e isso vai lhe poupar um bocado de tempo e irritação. Essa parte também é boa, disse Tess, e elas riram juntas, duas mulheres que pensavam igual, observadas por um sorridente Richard Widmark. A loja abandonada com a placa que tic-taqueava ainda estava a 90 minutos de distância, escondida confortavelmente no futuro, como uma cobra no buraco. E no bueiro, é claro. 5. Tess não tinha apenas um GPS. Ela havia gastado um pouco mais para personalizá-lo. Gostava desses brinquedinhos. Depois de digitar a informação sobre o cruzamento, Ramona Norville se inclinou na janela enquanto Tess fazia isso, observando com interesse tipicamente masculino. O aparelho pensou por um instante e então disse: Tess, estou calculando sua rota. Uau! Olhe só isso! Exclamou a senhorita Norville, e riu como alguém diante de uma simpática excentricidade. Tess sorriu, embora tenha pensado que programar o GPS para dizer seu nome não era mais excêntrico do que manter a foto de um ator morto na parede do escritório. Muito obrigada, Ramona. Foi tudo muito profissional. Procuramos fazer sempre o melhor aqui no BBB. Agora vá para casa com os meus agradecimentos. Eu vou, afirmou Tess. E não há de quê. Gostei muito. E era verdade. Tess geralmente gostava desses eventos de um jeito meio tudo bem, vamos resolver logo isso. E seu fundo de pensão certamente adoraria o dinheiro extra. Faça boa viagem, disse a senhorita Norville, e Tess levantou o polegar. Quando o carro começou a andar, o GPS falou: Olá, Tess. Vejo que vamos viajar. É isso aí, disse ela. E é um bom dia para isso, não acha? Diferente dos computadores nos filmes de ficção científica, Tom não era programado para conversas triviais, embora Tess às vezes o ajudasse. Ele lhe disse para virar à direita 360 metros à frente e depois pegar a primeira à esquerda. O mapa na tela do Tom mostrava setas verdes e nomes de rua, sugando a informação de alguma bola de metal de alta tecnologia que girava lá no alto. Logo ela estava nos arredores da Shakopee, mas Tom ignorou a curva para I-84 e a mandou seguir para dentro da região rural, flamejante com as cores de outono e enfumaçada. O cheiro de folhas queimadas impregnava o ar. Depois de percorrer mais ou menos 15 quilômetros por um caminho chamado Velha Estrada do Condado, e bem quando ela começava a se perguntar se seu GPS havia cometido um erro, até parece, Tom falou novamente. Em 1,5 km, vire à direita. E de fato, ela logo viu a placa verde da Stag Road, não marcada por tiros de espingarda, que era quase impossível de ler. Mas Tom não precisava de placas, é claro. Como diriam os sociólogos, Tess se especializara nessa área antes de descobrir seu talento para escrever sobre velhinhas detetives. Ele era heterônomo. Você vai seguir por essa estrada por uns 25 quilômetros mais ou menos, dissera Ramona Norville, mas Tess só chegou a percorrer uns 20. Fez uma curva, notou um velho posto de gasolina mal conservado mais à frente à esquerda. Na placa apagada, sobre onde antes ficavam as bombas, ainda se lia Esso.
E então viu, tarde demais, vários pedaços grandes de madeira lascada espalhados pela estrada. Havia pregos enferrujados saindo de vários deles. Ela passou aos solavancos pelo buraco que provavelmente tinha feito aquelas madeiras caírem da carga mal amarrada de algum caipira idiota. Então, desviou para o acostamento de terra, tentando escapar do entulho na pista, mas sabendo que, provavelmente, não conseguiria. Por mais que ela se pegaria dizendo "uou, uou", ouviu baques surdos embaixo do carro quando alguns pedaços de madeira voaram de encontro ao chassi, e então seu fiel Expedition começou a quicar e a puxar para a esquerda, como um cavalo manco. Tess se esforçou para controlar o carro e levá-lo até o estacionamento cheio de mato da loja abandonada, querendo sair da estrada para evitar que alguém que visse a toda velocidade naquela última curva não batesse em sua traseira. Não tinha visto muito tráfego na Stag Road, mas passara por alguns carros, incluindo 2 caminhões grandes. Mas que merda, Ramona, disse ela. Sabia que não era exatamente culpa da bibliotecária. A líder e talvez único membro do fã-clube de Richard Widmark, filial de Chico P, só havia tentado ajudar, mas Tess não sabia o nome da besta quadrada que havia derrubado aquelas bostas cheias de prego na estrada e depois seguido alegremente seu caminho. Então sobrou para Ramona mesmo. Gostaria que eu recalculasse sua rota, Tess? Perguntou Tom, fazendo-a dar um pulo. Ela desligou o GPS e depois o motor também. Afinal, não iria a lugar algum por um tempo. Estava muito silencioso lá fora. Ouviu o canto de um pássaro, um tic-tac metálico como de um velho relógio de corda e nada mais. A boa notícia era que o Expedition estava inclinado apenas na parte dianteira esquerda, em vez de todo tombado. Talvez só um pneu tivesse furado. Ela não precisaria de um reboque, se fosse o caso, apenas de uma ajudinha do serviço de assistência automotiva. Quando saiu e foi até a frente do carro checar o pneu esquerdo, viu uma lasca de madeira presa nele por um prego enferrujado. Tess soltou uma imprecação que nunca havia saído dos lábios de uma das senhoras da sociedade de tricô, e pegou o celular no pequeno compartimento entre os bancos. Ela agora teria sorte se chegasse em casa antes de escurecer, e Fritz precisaria se virar com a tigela de comida seca na despensa. Bom, não tinha adiantado nada pegar o atalho de Ramona Norville, mas, para ser justa, Tess imaginava que a mesma coisa poderia ter acontecido na interestadual. Sem dúvida, ela já havia desviado de um monte de tralhas que poderiam quebrar um carro em várias estradas, não apenas na I-84. As tramas das histórias de terror e mistério, mesmo os mistérios sem derramamento de sangue e com apenas um cadáver dos quais seus fãs tanto gostavam, eram surpreendentemente parecidas. E enquanto abria o celular, Tess pensou em uma história, o celular não funcionaria. Esse foi um daqueles casos em que a vida imita a arte, porque quando a tela de seu Nokia se iluminou, as palavras fora de serviço apareceram. Claro, conseguir usar o celular seria fácil demais. Ela ouviu o som indistinto e abafado de um motor se aproximando. Virou-se e viu uma velha van branca entrando na curva que atirara na pista. Na lateral, havia o desenho de um esqueleto tocando uma bateria que parecia feita de bolinhos. Acima do desenho, muito mais extravagante do que uma foto de Richard Widmark no escritório de uma bibliotecária, escritas com uma letra tremida típica de filmes de terror, estavam as palavras "confeiteiros zumbis". Por um instante, Tess ficou espantada demais para acenar, e quando conseguiu, o motorista da van dos confeiteiros zumbis estava tão ocupado tentando escapar do entulho na estrada que não a notou.
Ele conseguiu jogar o carro para o acostamento mais rápido do que Tess, mas a van tinha um centro de gravidade maior do que a Expedition. Então, por um momento, ela teve certeza de que tombaria de lado na vala, mas o carro continuou de pé, por pouco, e voltou para a estrada, na parte em que não havia os pedaços de madeira espalhados. A van desapareceu na curva seguinte, deixando para trás uma fumaça azul de escapamento e um cheiro de óleo quente. Confeiteiros, os zumbis malditos, gritou Tess, e então começou a rir. Às vezes é tudo o que se pode fazer. Ela prendeu o telefone no cós da calça social, caminhou até a estrada e começou a recolher o entulho. Fez tudo bem devagar e com cuidado, porque, ao se aproximar, viu que todos os pedaços de madeira, que estavam pintados de branco e pareciam ter sido arrancados por alguém ansioso para começar uma reforma na casa, tinha pregos, grandes e feios. Ela trabalhou lentamente porque não queria se machucar, mas também porque esperava estar ali bem visível, fazendo um bom trabalho de caridade cristã quando o próximo carro aparecesse. Mas quando acabou de recolher tudo, fora algumas lascas pequenas e inofensivas, e de jogar os pedaços grandes na vala ao lado do acostamento, nenhum outro carro tinha aparecido. Talvez, pensou ela, os confeiteiros zumbis tenham comido todo mundo aqui por perto e estejam voltando à sua cozinha para usar as sobras como recheio de torta. Tess voltou ao estacionamento cheio de mato da loja abandonada e olhou aborrecida para o carro torto. Mesmo com $30.000 de ferro, tração nas 4 rodas, freio a disco independentes e o tom-tom falante, bastou um pedaço de madeira com prego para deixá-lo na mão. Bom, mas também todos tinham pregos, pensou ela, em uma história de mistério ou um filme de terror. Isso não teria sido um descuido, mas um plano, uma armadilha de verdade. Que imaginação fértil, Tessa Jean, disse ela citando sua mãe. E isso era irônico, é claro, já que essa imaginação acabou virando seu ganha-pão. E também financiou a casa em Daytona Beach, onde sua mãe passara os últimos 6 anos de vida. Em meio àquele imenso silêncio, Tess voltou a prestar atenção no tic-tac metálico. A loja abandonada era do tipo que não se via muito no século XXI. Tinha uma varanda. O canto esquerdo estava destruído e a grade estava quebrada em alguns lugares. Mas sim, era mesmo uma varanda charmosa, até mesmo em ruínas. Talvez por estar em ruínas. Tess acreditava que as lojas deixaram de ter varandas porque isso encorajava as pessoas a se sentarem um pouco e conversar sobre beisebol ou sobre o tempo, em vez de apenas pagarem e irem logo com seus cartões de crédito a algum outro lugar onde poderiam passá-los no caixa. Uma placa metálica pendia no meio torto do beiral da varanda. Estava mais apagada do que a placa da Esso. Ela se aproximou um pouco, levando a mão à testa para proteger os olhos do sol. Isso faz um bem, que era o slogan do quê, exatamente? Ela quase pescara a resposta em sua lixeira mental quando seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho de um motor. Enquanto Tess se virava na direção do som, certa de que os confeiteiros zumbis, enfim, haviam voltado, o ruído de freios velhos juntou-se ao ronco do motor. Não era a van branca, mas uma picape Ford F-150, com uma pintura azul mal feita em massa em volta dos faróis. Um homem de macacão e boné estava sentado atrás do volante, olhando para os pedaços de madeira jogados na vala. — Olá! — chamou ela. — Com licença, senhor. Ele virou a cabeça, viu Tess parada no estacionamento cheia de mato, acenou, parou ao lado do Expedition e desligou o motor. Pelo barulho que o Ford fez, Tess achou aquele ato equivalente a uma eutanásia.
Oi, disse ele. Foi você quem tirou aquela tralha da estrada? Sim, menos o pedaço que furou o meu pneu dianteiro esquerdo. E meu telefone não funciona. Ela quase acrescentou, mas parou a tempo. Era uma mulher de 30 e tantos anos, bem magra, diante de um homem estranho e bem grande. E aqui estou, concluiu ela, meio sem jeito. Eu troco para você se tiver um step, disse ele saindo do caminhão. Você tem? Por um momento ela não conseguiu responder. O cara não era grande. Ela havia se enganado. Era um gigante. Tinha uns 2 metros, mas a altura era só parte da história. Exibia uma barriga forte, coxas grossas, e era largo como uma porta. Ela sabia que não era educado para ficar encarando. Outras das lições sobre o mundo aprendida na marra com a mãe na infância. Mas era difícil. Ramona Norville era uma mulher corpulenta, mas ao lado daquele cara, ela parecia uma bailarina. Eu sei, comentou ele achando graça. Você não achou que encontraria o gigante de João e o pé de feijão aqui no meio do nada? Ele era bem bronzeado. Sua pele tinha um tom marrom escuro. Os olhos eram da mesma cor. Até o boné era marrom, embora Tess notasse vários pontos desbotados, quase brancos, como se tivesse sido respingado de alvejante em algum momento de sua longa vida. Desculpe, disse ela, eu só estava pensando que você não dirige o seu caminhão, você o veste. Ele colocou as mãos na cintura e gargalhou olhando para o céu. Nunca me disseram dessa forma antes, mas acho que você está certa. Quando eu ganhar na loteria, vou comprar um Hummer. Bem, não posso comprar um desses, mas posso trocar o meu pneu. Ficaria feliz em lhe pagar $50. Está brincando? Eu faço de graça. Você me livrou de um problemão quando tirou aqueles pedaços de madeira da estrada. Alguém passou em uma van engraçada com um esqueleto na lateral, mas conseguiu escapar. O gigante caminhava em direção ao pneu furado de Tess, mas então se virou para ela, franzindo o senho. Alguém passou por aqui e não lhe ofereceu ajuda? Acho que ele não me viu. Mas também não parou para limpar a estrada e ajudar quem vinha atrás, não é mesmo? Não, ele não parou. Apenas seguiu em frente? Sim. Alguma coisa naquelas perguntas a incomodou. Então o gigante sorriu, e Tess disse a si mesma que estava sendo boba. O step está na mala, imagino? Sim, isso mesmo, eu acho. Você só precisa puxar a alavanca. Sim, já fiz isso antes. Enquanto ele caminhava devagar ao redor da traseira do Expedition com as mãos enfiadas nos bolsos do macacão, Tess viu que a porta da picape dele não tinha sido fechada totalmente, e a luz do teto estava acesa. Achando que a bateria da F-150 poderia estar tão ruim quanto o carro que era alimentado por ela, Tess abriu a porta. A dobradiça gemeu quase tão alto quanto os freios, e então abateu. Ao fazer isso, olhou pela janela de trás que dava para a caçamba. Havia vários pedaços de madeira espalhados pelo metal canelado e enferrujado, todos pintados de branco e cheio de pregos. Por um instante, Tess sentiu como se estivesse passando por uma experiência extracorpórea. A placa que emitia o tic-tac metálico, isto faz um bem, não soava mais como um despertador antigo, mas como uma bomba-relógio. Ela tentou se convencer de que os pedaços de madeira não queriam dizer nada, que coisas como aquela só tinham significado no tipo de livro que não escrevia e nos filmes que raramente assistia. Os nojentos sangrentos. Não funcionou. Isso a deixava com duas opções. Ela podia continuar fingindo porque qualquer outra coisa seria aterrorizante demais, ou podia sair correndo para o bosque do outro lado da estrada. Antes que conseguisse decidir, porém, ela sentiu o cheiro avassalador de suor masculino. Virou-se e lá estava ele, assomando sobre ela com as mãos nos bolsos do macacão. Em vez de trocar o seu pneu, disse ele de maneira amigável,
O que me diz de eu te fuder? O que acha? Então Tess correu, mas só em sua mente. O que ela fez no mundo real foi continuar pressionada contra a lateral da picape, olhando para ele, um homem tão alto que bloqueava o sol, deixando-a sob sua sombra. Ela pensou então que, menos de 2 horas antes, 400 pessoas, a maioria senhoras de chapéu, a aplaudiam em um auditório pequeno, mas satisfatório, e que, em algum lugar ao sul dali, Fritz esperava por ela. Então lhe ocorreu, arduamente, como se levantasse algo pesado que poderia nunca mais ver seu gato. Por favor, não me mate, disse uma mulher com voz baixa e submissa. Sua vadia rebateu ele no tom de uma pessoa que comenta sobre o tempo. A placa continuava a tiquetaquear no beiral da varanda. Sua vadia chorona, desgraçada. Caramba! Ele tirou a mão direita do bolso. Era muito grande. No dedo mínimo havia um anel com uma pedra vermelha. Parecia um rubi, mas era grande demais para isso. Tess achou que provavelmente era apenas vidro. A placa tiquetaqueou. Isso faz um bem. Então a mão se fechou em um punho e veio ganhando velocidade na sua direção, crescendo até que todo o resto sumiu. Ela ouviu um som metálico abafado vindo de algum lugar e achou que foi sua cabeça batendo na lateral da picape. Pensou, confeiteiros zumbis. E então, por um tempo, tudo ficou escuro. 6. Ela recuperou a consciência em uma sala grande e sombria que cheirava madeira úmida, café velho e picles pré-históricos. Um antigo ventilador pendia torto no teto. Parecia o carrossel quebrado daquele filme de Hitchcock, Pacto Sinistro. Tess estava deitada no chão, nua da cintura para baixo, e ele a estuprava. O estupro parecia secundário ao peso. Ele também a esmagava. Ela mal conseguia respirar. Tinha que ser um sonho, mas seu nariz estava inchado. Um galo do tamanho de uma pequena montanha havia crescido na base de seu crânio e lascas de madeira machucavam suas nádegas. Não se nota esse tipo de detalhe nos sonhos, e não se sente dor de verdade nos sonhos. Você sempre acorda antes que a dor real comece. Aquilo estava acontecendo. O gigante a estuprava. Ele a levara para dentro da antiga loja e a estuprava enquanto grãos dourados de poeira rodopiavam preguiçosamente ao oblíquo sol da tarde. Em algum lugar, pessoas ouviam música, compravam coisas pela internet, cochilavam ou falavam ao telefone. Mas ali, uma mulher estava sendo estuprada. E ela era aquela mulher. Ele tinha tirado a calcinha dela. Tess podia vê-la saindo do bolso da frente de seu macacão. Isso a fez se lembrar de amargo pesadelo, a que assistira em uma mostra de filmes da faculdade, na época em que era um pouco mais ousada em suas escolhas de filmes. Abaixa essa cueca, dizia um dos caipiras antes de estuprar o cara gordo da cidade grande. Era engraçado o que se passava pela mente de uma pessoa quando se estava deitada sob 130 quilos de carne caipira, com o pau de um estuprador rangendo para frente e para trás dentro de si como uma dobradiça pouco lubrificada. Por favor, pediu ela, por favor, chega. Chega nada. Ainda tem muito mais, disse ele. E então Tess notou aquele punho descendo, tomando outra vez seu campo de visão. O rosto de Tess ficou tão quente onde foi atingido, e após um clique dentro da sua cabeça, ela apagou. 7. Quando acordou de novo, ele estava dançando ao seu redor de macacão, jogando as mãos de um lado para o outro, cantando Brown Sugar aos berros, com a voz desafinada. O sol estava se pondo e as 2 janelas da loja abandonada que davam para o oeste,
O vidro empoeirado, mas espontaneamente intacto, brilhavam como fogo. A sombra do homem dançava atrás dele, saltando pelo piso de madeira e pela parede coberta de marcas mais claras, onde antes havia cartazes de propaganda. O som daquelas botas no chão era apocalíptico. Tess via sua calça social embolada embaixo do balcão onde a caixa registradora devia estar. Provavelmente perto de um pote de vidro de ovos cozidos e outro de pés de porco em conserva. Sentia cheiro de mofo. E, Deus, seu corpo todo doía. Seu rosto, seu peito e quase tudo lá embaixo, onde se sentia dilacerada. Finja-se de morta, é a sua única chance. Tess fechou os olhos. A cantoria parou, e ela sentiu o cheiro de suor masculino se aproximar, mais forte agora. Porque ele andou se exercitando, pensou ela. Então esqueceu a ideia de se fingir de morta e tentou gritar. Antes que conseguisse, as imensas mãos dele apertaram sua garganta e começaram a estrangulá-la. Ela pensou, é o fim. É o meu fim. Eram pensamentos serenos, cheios de alívio. Pelo menos não haveria mais dor e ela não teria mais que acordar e ver aquele monstro dançando sobre a luz flamejante do pôr do sol. Tess desmaiou. 8. Quando voltou à consciência pela terceira vez, o mundo estava preto e prateado, e ela flutuava. Estar morta é assim. Então notou as mãos embaixo de seu corpo, mãos grandes, as mãos dele, e o círculo dolorido em volta de sua garganta. Ele não a estrangulara o bastante para matá-la, mas ela exibia a marca de suas mãos como um colar, as palmas na frente do pescoço, os dedos nas laterais e na nuca. Era noite. A lua estava alta no céu, lua cheia, e ele a carregava pelo estacionamento da loja abandonada. Passou pela picape. Tess não viu o Expedition, o carro dela não estava lá. Por que não estás aqui, ó Tom? O homem parou na beira da estrada. Tess sentia o cheiro do suor dele e o subir e o descer de sua respiração. Também sentia o ar frio da noite em suas pernas nuas. E ouvia a placa tic-taqueando lá atrás. Isto faz bem. Ele acha que estou morta? Não pode achar que estou morta. Ainda estou sangrando. Ou será que estava mesmo? Era difícil dizer com certeza. Ela jazia largada em seus braços, sentindo-se como uma daquelas garotas nos filmes de terror que eram carregadas para longe por Jason, Michael, Fred, ou qualquer que fosse o nome, depois de todos os outros terem sido assassinados. Carregada para algum covil desolado no meio do bosque, onde seria presa a um gancho no teto. Nesses filmes, sempre havia correntes e ganchos no teto. Ele começou a andar de novo. Tess ouvia seus passos na pista recomendada da Stag Road. Tamp, tamp, tamp. Então, já do outro lado, barulhos de coisas arranhando o asfalto e caindo. O homem estava chutando para longe os pedaços de madeira que ela havia recolhido tão cuidadosamente e jogado ali na vala. Tess já não escutava o tic-tac da placa, mas ouvia o som de água corrente. Não muito alto, não era água jorrando aos montes, só um filete. Ele se ajoelhou e deixou escapar um gemido. Agora ele com certeza vai me matar. E pelo menos não terei mais que ouvir sua cantoria desafinada. Essa é a parte boa, como diria Ramona Norville. Ei, garota, disse ele com gentileza. Tess não respondeu, mas conseguia vê-lo se curvando sobre ela, olhando dentro de seus olhos semicerrados. Ela tomou muito cuidado para deixá-los parado. Se ele os visse se movendo, mesmo um pouquinho ou um brilho de uma lágrima. Ei!
Ele bateu de leve com a palma da mão no rosto. Tess deixou a cabeça rolar para o lado. Ei! Dessa vez ele deu um tapa, mas na outra bochecha. Ela deixou a cabeça rolar para o outro. Então ele beliscou o mamilo dela, mas como não havia se dado ao trabalho de tirar sua blusa e seu sutiã, não doeu muito. Tess continuou se fingindo de morta. Me desculpa por ter te chamado de vadia, disse ele, ainda usando sua voz gentil. Você foi uma boa foda. Eu gosto de mulheres mais velhas. Tess percebeu que era provável que ele acreditasse que ela estava morta. Era incrível, mas podia ser verdade. E de repente quis muito continuar viva. Ele a pegou no colo novamente. O cheiro de suor masculino ficou insuportável. Os pelos da barba dele arranhavam seu rosto, e Tess precisou se conter para não tentar se afastar. Ele beijou o canto de sua boca. Me desculpa por ter sido um pouco bruto. Então voltou a andar. O som de água corrente ficou mais forte. O luar era um borrão. Havia um cheiro. Não, um fedor, de folhas em decomposição. Ele a deitou em uma poça de uns 10 centímetros de água. Estava muito frio e ela quase gritou. Ele a empurrou pelos pés e Tess deixou os joelhos subirem. Mole, pensou ela. Tenho que continuar mole. Mas eles logo bateram contra uma superfície de metal ondulado. Merda, disse ele em tom reflexivo. Então a empurrou. Tess continuou imóvel, mesmo quando alguma coisa, um galho, arranhou suas costas dolorosamente. Seus joelhos foram batendo nas ondulações acima dele. As nádegas arrastaram uma massa esponjosa e o cheiro de plantas apodrecidas se intensificou. Era denso como carne. Ela teve uma vontade terrível de tossir para se livrar daquele odor. Sentiu um emaranhado de folhas molhadas se juntando na parte de baixo de suas costas como uma almofada ensopada de água. Se ele perceber agora, eu vou lutar. Vou chutá-lo e chutá-lo e chutá-lo. Mas nada aconteceu. Por um bom tempo, Tess teve medo de abrir mais os olhos ou mexê-los. Ela o imaginou ali, agachado, olhando pelo cano onde a havia enfiado, com a cabeça inclinada para o lado de maneira indagadora, à espera de qualquer movimento. Como ele poderia não saber que ela estava viva? Com certeza, havia sentido as batidas de seu coração. E de que adiantaria chutar o gigante da picape? Ele agarraria seus pés descalços como uma das mãos, então a puxaria para fora dali e voltaria a estrangulá-la. Só que desta vez ele não pararia. Tess ficou deitada em meio às folhas em decomposição naquela água quase parada, olhando para o nada através dos olhos semicerrados. Concentrada em se fingir de morta. Ela entrou em um estado nebuloso que não era bem inconsciência, e ficou assim pelo que pareceu um bom tempo, mas provavelmente não foi. Quando ouviu o ronco de um motor, a picape dele, com certeza a picape dele, pensou, estou imaginando ou sonhando, ele ainda está aqui. Mas o som irregular do motor primeiro aumentou e depois foi diminuindo ao longo da Stag Road. É um truque. Estava quase certa de que aquilo era histeria. Mesmo se não fosse, ela não podia ficar ali a noite toda. Quando levantou a cabeça, encolhendo-se com a pontada de dor em sua garganta machucada, e olhou na direção da saída do cano, só viu o círculo prateado do luar e mais nada. Tess começou a se mover na direção dele, mas então parou. É um truque. Não importa o que ouviu, ele ainda está aqui. Dessa vez, a ideia ganhou força. Não ver nada na entrada do bueiro a fez ganhar força. Em um livro de suspense, aquele seria o momento em que a pessoa relaxa um pouco antes do grande clímax. Ou em um filme de terror,
a mão branca emergindo do lago em amargo pesadelo. Alan Arkin atacando Audrey Hepburn em um clarão nas trevas. Tess não gostava de livros ou filmes de terror, mas ter sido estuprada e quase assassinada parecia provocar uma enxurrada de lembranças de histórias como essas, como se estivessem bem ali, à sua volta. Ele podia estar esperando se, por exemplo, tivesse um cúmplice para dirigir a picape. Talvez estivesse agachado um pouco depois da entrada do cano, aguardando com paciência que os homens do campo têm. Abaixe as calças, sussurrou ela, e então cobriu a boca. E se ele estivesse ouvindo? 5 minutos se passaram. Deve ter sido 5. A água estava fria e Tess começou a tremer. Em pouco tempo seus dentes estariam batendo. Se ele estivesse lá fora, iria ouvir. Ele foi embora. Você ouviu. Talvez sim, talvez não. E talvez ela não precisasse sair do cano por onde havia entrado. Era uma tubulação de escoamento que devia seguir por baixo da terra até o outro lado da estrada. Como sentia a água correndo abaixo de si, sabia que não estava bloqueada. Tess podia engatinhar por ali e dar uma olhada no estacionamento da loja abandonada. Certificar-se de que a velha picape tinha mesmo ido embora. Se houvesse um cúmplice, mesmo assim, ela ainda não estaria segura, mas lá no fundo, onde sua razão havia se escondido, Tess tinha certeza de que não havia nenhum cúmplice. Um cúmplice teria insistido em ter sua vez com ela. Além disso, gigantes trabalhavam sozinhos. E se ele tiver ido embora? E então? Ela não sabia, não conseguia imaginar sua vida após aquela tarde na loja deserta e aquela noite no cano com as folhas podres grudadas nas costas, mas talvez não precisasse. Talvez pudesse se concentrar e ir para casa e dar a Fritz um pacotinho de ração úmida. Conseguia ver claramente os pacotes de comida de gato. Estavam na prateleira de sua tranquila despensa. Tess virou de barriga para baixo e se apoiou nos cotovelos, pensando em engatinhar pelo cano. Então viu o que compartilhava o bueiro com ela. Um dos cadáveres não era muito mais do que um esqueleto, estendendo as mãos ossudas como em súplica. Mas ainda havia cabelo suficiente em sua cabeça para fazer Tess ter quase certeza de que era o corpo de uma mulher. O outro podia se passar por um manequim bem desfigurado de uma loja de departamentos, a não ser pelos olhos esbugalhados e língua para fora. Esse cadáver era mais recente, mas os animais já o haviam encontrado e mesmo no escuro, Tess conseguia ver o sorriso cheio de dentes da mulher morta. Um besouro saiu do cabelo do manequim e desceu pelo nariz. Com um grito rouco, Tess saiu do bueiro e ficou de pé em um instante, as roupas grudadas no corpo da cintura para cima, nua da cintura para baixo. E embora ela não tenha desmaiado, pelo menos achava que não tinha. Durante um tempo sua consciência ficou estranhamente fragmentada. Mais tarde, quando parasse para lembrar, ela pensaria na hora seguinte como um palco escuro, iluminado por alguns holofotes. De vez em quando, uma mulher espancada com o nariz quebrado e sangue escorrendo pelas coxas aparecia sob um desses refletores. Depois voltava a desaparecer na escuridão. Ela já estava na loja, na sala grande e vazia que um dia fora dividida em corredores, com um freezer para alimentos congelados, talvez, na parede dos fundos, e um refrigerador para cervejas, com certeza, junto à parede oposta. Sentia cheiro de café velho e picles. Ou ele havia esquecido a calça social dela, ou pretendia voltar para buscá-la mais tarde. Talvez, quando recolhesse os pedaços de madeira cheios de pregos. Tess pegou sua calça sob o balcão.
Embaixo dela estavam seus sapatos e seu telefone esmagado. Sim, ele ia voltar. Sua presilha de cabelo tinha sumido. Ela se lembrou vagamente, como alguém se lembra das memórias de infância, da mulher lhe perguntando mais cedo onde havia comprado a presilha e dos inexplicáveis aplausos quando respondeu que tinha sido na J.C. Penney. Então se lembrou do gigante cantando Brown Sugar, com uma voz estridente, monótona e infantil. E tudo se apagou de novo.